Seja bem-vindo ao meu canal Carteira. Antes de começar esse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, a deixar seu like, a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas, venham conhecer o nosso canal. E assim o YouTube também entende, que o canal, o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Se você já é inscrito, obrigada pelo apoio aqui ao canal. No passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa sacolinha, que tem formato de orelhinha de coelho, uma peça super bonitinha e ela é um tamanho bom, mas você pode também adaptar, fazer maior. Aqui, essa daqui, por exemplo, ela tá cabendo, até cabe até um pouco mais de chocolate. Aqui tem uma caixa daqueles chocolates de barrinha, Tem uma caixa inteira aqui dentro, então ainda tem espaço, você pode até colocar mais chocolates, É uma peça rápida de ser feita, E você pode fazer para vender ou para presentear, às vezes as crianças, ou um adulto que você queira. Vamos para o passo a passo? Para esse passo a passo, eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de todo o material que a gente está usando aqui, as medidas, e também vou deixar o link para você baixar o molde e usar para esse projeto, tá bom? Você pode fazer nesse tamanho que eu vou estar ensinando, mas você também tem a liberdade de fazer maior, ou um pouco menor, dependendo do que você precisa, e aí isso você vai adequar também, se aumentar ou diminuir, para o tamanho dos recortes aqui de tecido. Essa peça você pode usar, eu vou ensinar você usando tanto com a combinação vermelha por fora, como a combinação branca, com as orelhinhas só, vamos dizer, de destaque vermelha. E aí você pode brincar, pode fazer único, pode fazer composê, aí fica de acordo com a tua criatividade. Nesse aqui que eu vou estar ensinando, vão ser 6 recortes de tecido, 3, no caso aqui como é um composê, 3 no que eu escolhi, que é o vermelho, o poá, na medida de 18 por 18, nos 3 aqui, 18 por 18 também no branco que eu escolhi aqui para fazer o composê, 18 por 18. A gente vai precisar da fita, essa aqui tem um pouco mais de 1 metro, Ou você pode pegar, às vezes, um algodão, cordão, de algodão, aí você pode usar um outro tipo de acabamento se quiser colocar com cordão e colocar miçanga na ponta, ou então algum detalhe de coelhinho, aí também vai da sua criatividade. Tesoura, a gente vai precisar do papel pra gente fazer o molde, e o lápis. Esse molde, ele tem de altura 14 por 15,5, tá bom? Então, 15,5 por 14. Aí, o que eu vou precisar? Pega qualquer coisa que você tenha arredondado pra gente arredondar o nosso canto. Então, eu recortei, o papel. Aí aqui, ó, eu arredondo, tá? O meu canto, eu deixo bem certinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar daqui, ó. Ó. Acho que assim dá pra ver. Você que nunca arredondou molde, alguma coisa, a gente pode fazer dessa maneira, tá bom? Eu vou arredondar aqui. Arredondei. Eu recorto com a tesoura. Aí, para ficar igualzinho do outro lado, qual que é a dica? Vou dobrar minha folha no meio, certinho, tá? Aí aqui, ó, que é a parte que tá cortada, ó, ela vai servir de guia para eu arredondar o meu outro lado. Aí eu vou ter meus dois lados iguaizinhos. Fica essa dica, caso você não conhecesse, tá bom? Então esse é o nosso molde
Vamos começar agora a riscar para a gente poder fazer a costura. Para o risco, você pode usar giz, né, ou canetinha fantasminha, que é aquela canetinha que quando você passa no ferro, ela desaparece, tá bom? Então aqui para a gente poder organizar e para a gente poder costurar, o meu vermelho, esse aqui ele vai ser o meu forro, tá bom? E o meu branco vai ser o tecido principal, tá bom? E aí eu vou fazer a orelhinha do coelhinho de um lado vermelho e de um lado branco. Então, para o meu forro, eu vou unir vermelho com vermelho, né? Direito com direito, tá? As bolinhas aqui, o direito, essa parte do destaque, isso daqui a gente fala que é o avesso, né? No meu branco aqui ele não tem lado, né? Direito nem avesso. Então é um branco com um vermelho e dois brancos, tá bom? Então essa vai ser a nossa separação. Aí a gente vai começar riscando primeiro o nosso molde da orelhinha, tá bom? A gente vai pegar e vai colocar aqui, vai riscar, tá bom? As duas orelhinhas. E depois a gente vai riscar o outro molde, e aí depois a gente vai para a máquina. Eu risquei aqui minhas orelhinhas, eu vou alfinetar para ele não se soltar, né, durante a costura. Vou deixar ele aqui de lado e vou passar o molde aqui do nosso saquinho. Eu vou fazer a mesma coisa nesse aqui, tá bom? Ó, vou riscar. Eu vou alfinetar também, tá bom? Alfineta bem para o seu tecido não correr durante a costura. Vou deixar ele aqui também e vou pegar o vermelho e vou fazer a mesma coisa. No caso aqui o meu vermelho, ele vai ser o meu fundo, tá bom? Como o meu aqui é o vermelho, o laranja ele não vai aparecer, então eu vou usar o giz, tá bom? Para poder fazer. Mesma coisa. Alfineta. Eu vou deixar aqui. Então aqui para essa etapa que a gente vai para costura, o meu forro, né, ou o seu forro que você escolher, a gente vai começar com retrocesso aqui no começo, né, do nossa marca aqui. A gente vem, faz a curva, retrocesso aqui, aí a gente faz o retrocesso aqui e termina aqui com retrocesso. Essa marquinha eu fiz depois que a gente passou, tá bom? É só pra gente marcar uns quatro dedos aqui, ou você pode usar até o próprio alfinete, se você quiser marcar, que é pra gente delimitar aqui a nossa costura. A gente vai fazer isso no forro, tá bom? Então, o nosso forro a gente vai costurar assim. Só que lembrando que o topo a gente não costura, tá bom? O topo aqui ele vai ficar aberto, tanto do nosso forro como do nosso tecido principal. O tecido principal é direto, tá bom? Retrocesso no começo, faz toda a volta e termina aqui. E eu não costuro aqui em cima. E nas orelhinhas, retrocesso aqui embaixo, faço toda a volta e termino aqui, dos dois lados. Essa parte reta da orelhinha, eu não costuro porque é por onde a gente vai desvirar a nossa peça, tá bom? Então eu vou para a máquina e volto depois com ela costurada.
Então, eu vou começar aqui com o retrocesso. Então, meu tecido principal eu já costurei, vou pro meu forro. Então, os dois bolsinhos, né, eu já costurei, vou cortar o excesso de linha, lembrando que o topo eu não corto, e no que é o forro, eu deixo aqui, né, uma aberturinha para depois a gente desvirar a nossa peça, tá? Eu vou deixar esses dois aqui do lado, depois a gente vai cortar. Só tô tirando o excesso de linha para adiantar essa parte. Então, agora eu vou pra orelha, só recapitulando, tá? Eu não costuro aqui a parte reta, que é para onde a gente vai desvirar. Retrocesso no começo e sigo. Quando eu estiver aqui na ponta, se você não tem muita experiência na costura, você para, né, a agulha aqui, você sobe o seu calcador, né, sua pecinha aqui, e aí você vira o seu tecido, abaixa o calcador e segue, tá bom? Quando tem pontas, essas coisas que a gente precisa fazer esse tipo de costura, é só parar a agulha, erguer o calcador e virar, que você consegue seguir com a costura normalmente, tá bom? Ó, parei a agulha, ergui o calcador, eu vou virar e vou seguir, abaixei, né, o calcador e vou seguir pela marcação. E termino um retrocesso. Pronto, orelha também costurada. Vou tirar aqui o alfinete. Então, agora a gente vai recortar o nosso molde para a gente começar a montar, tá bom? Eu vou recortar próximo aqui da minha linha, tá bom? Mas não tão próximo para não perder, correr o risco de cortar a linha, tá bom? Aqui na parte reta, eu posso cortar bem nessa marca porque não tem linha nenhuma, tá bom? Faço a mesma coisa com o outro lado. Aqui no vermelho acho que vai ficar até
melhor para visualizar do que do lado branco. Se você tem tesoura de picote, pode usar, tá bom? É até melhor. Aí aqui eu corto. Vamos fazer assim, vamos por etapas, né? Recortei, vamos desvirar, né, a nossa peça com cuidado, tá bom? Vamos desvirar ela, não tem muita dificuldade, né? Desvirar a peça com manta é mais trabalhoso, mas como não tem, tô desvirando a peça, desvira com cuidado. Se precisar, pega alguma coisa que você possa usar. Tá? Aqui descosturou meu início aqui, mas não tem problema, porque eu vou costurar ele no meu forro, e aí vai ficar essa parte. Vai ser bem na parte onde, às vezes pode acontecer de quando você desvira, uma peça abre, ou aqui, é só de você desvirar e refazer a costura, tá bom? Isso vai acontecer algumas vezes, talvez com você, e é fácil da gente resolver, solucionar, tá bom? Então, ó, desvirei. Vamos pro forro, depois a gente volta pro principal, tá bom? Então, a mesma coisa, eu vou recortar, e aqui também, ó, eu posso cortar, tá bom? Aqui eu corto com uma distância, tá bom? Pra não cortar minha linha, meio centímetro, tá bom? E aqui na parte de cima eu corto. Uma dica, a gente deixou aqui o forro com a marcação. Qual que o que é legal para você dar um bom acabamento? Deixa um pouquinho de tecido, mais ou menos assim, ó. Não precisa desenhar, você pode fazer isso no olho, tá bom? Mas eu vou desenhar só para você entender o que eu tô falando. Faz essa curvinha aqui na hora de recortar, porque daí na hora que a gente for fazer o fechamento, né, que a gente tem que dar o ponto, você consegue dar um bom acabamento. Porque se você corta simplesmente aqui reto, às vezes ele fica meio torto, parece que fica faltando tecido para dar um bom acabamento. Isso aqui é o pulo do gato, que a gente pode chamar, né? Então sempre que você tiver que deixar esses trabalhos que tem que deixar essa abertura para desvirar, faz isso, que te ajuda bastante no acabamento. E o meu topo eu vou cortar, tá bom? Deixei um pouquinho para cima porque o meu ponto de retrocesso estava aqui para cima. Então, ó, eu vou desvirar, tá bom? Aqui minha peça. Porque a gente precisa pôr a orelhinha, tá? A orelhinha, a gente vai costurar, só que a gente tem que ter o cuidado. A parte de trás, dá uma diminuída no tamanho, só pra gente ficar aqui, ó. Na hora de medir não tem problema, tá bom? O que você vai fazer? Você vai ajeitar aqui a sua peça, desvirar ela todinha, né, para deixar ela certinha. Vai dobrar ela no meio. A gente vai ter o vinco aqui, né? Aí eu ponho direito, com direito, né? Alinho aqui. Eu alfineto, só aqui e a parte da frente, tá? Eu não alfineto o tecido, o segundo tecido aqui do forro.
e eu ponho o outro pertinho aqui, a minha orelhinha aqui pertinho. Alinho e alfineto. Ó, eu só alfinetei esse tecido na parte da frente, tá? Ó, tanto que o saquinho aqui tá aberto. Eu abaixo, né, o meu tecido de trás aqui, para poder fazer essa costura de segurança, tá bom? Eu vou passar aqui, ó, retrocesso no começo, eu venho, retrocesso, sigo pra cá e termino aqui com retrocesso, tá bom? Meio pezinho de máquina já é suficiente, ou um pezinho de máquina, tá bom? Então, só toma cuidado para não costurar aqui atrás. É só jogar o tecido para trás, que não tem problema nenhum. Eu tô alinhando aqui, tá? Retrocesso. Aí eu corto, venho para outra orelhinha, né? E faço a mesma coisa. Retrocesso bem no comecinho e retrocesso no final. Tiro todo o excesso de linha, que às vezes fica, para ter um bom acabamento. Tiro o alfinete. Então, ó, eu costurei aqui, aqui ficou livre, tá bom? Aí eu tenho aqui as nossas orelhinhas. E a gente vai recortar aqui o nosso tecido principal, a mesma coisa, tá bom? A gente recorta aqui, ó, na parte reta. Então, estamos aqui com o nosso tecido principal também já recortado. Para essa parte da costura, tá? Eu continuo com o meu tecido principal com o avesso para fora, tá? Esse aqui é o meu forro, eu tô com as orelhinhas aqui, ó, só prendi ele aqui, mas o saquinho continua livre, tá bom? Ele é o meu direito, né? Eu vou colocar ele dentro do meu tecido aqui, principal. Como o meu é branco, ele não tem os dois lados, se ele tivesse o desenho estaria aqui. Então, a gente fala que é direito com direito, tá bom? Ó, a gente vai vestir ele aqui. Você pode ver que ele é o meu avesso, porque ele tá até com uma marquinha aqui da caneta que eu usei para riscar. Ó. E aí, eu vou acertar o meu saquinho aqui. Primeira coisa, encontrar as costuras aqui, ó. Tá bom? Às vezes você tem que vou colocar o saquinho um pouquinho mais para dentro mesmo, para poder fazer a costura melhor. Então, ó, encontrei, eu vou e alfineto. Se tiver clipes, pode usar. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu dou uma tombada aqui, ó, e alfineto. Aí eu vou só alfinetar aqui, ó. Aí aqui já fica alinhado, né, ó. Só vou dar uma alfinetada para não correr. E aqui também. Na máquina, a gente vai fazer com um pezinho de máquina, tá bom? Aqui, a costura em toda a volta, tá bom?
Se sua máquina, né, ela solta o braço, você pode colocar aqui, né, vestir na sua máquina. E aí você vai costurando e vai girando, tá bom? Se o seu não faz isso, não tem problema. Você vai colocar ele aqui dentro. Deixa eu pôr desse lado que é melhor. Você vai pôr ele aqui dentro. Vai, ó, medir aqui o calcador com o tecido, né? E você vai rodando. Você vai fazendo e vai girando a sua peça, que dá da mesma maneira, tá? É retrocesso no começo e você vai parar onde você começar. Você faz toda a costura em toda a volta, tá bom? Vai devagar, que não tem segredo. Na parte que tem aqui, ó, se atenta a tombar, tá bom? Pra costurar ficar bonitinha. Eu já tô chegando aqui, ó, na minha costura inicial, retrocesso. Então, ó, vou pôr de volta. Então, ó, costura feita, tá bom? Vamos tirar os alfinetes pra gente depois poder desvirar a nossa peça. Então agora, ó, para aquele buraquinho que a gente deixou, aqui, ó, a gente vai puxar a nossa peça. Eu lembro que minhas orelhinhas aqui estavam com alfinetes, eu vou tirar para não ser espetada. Aqui, ó. Então, ó, eu vou puxar a peça para aquele buraquinho, né? Aí você checa, tá bom? Se toda a costura foi feita, porque às vezes quando a gente desvira, a gente acha alguma parte aberta, né? Não tem problema, foi o que eu falei, você pode voltar para a máquina e fazer o reparo. Ó, já vai passando o dedo aqui, ó, porque aí você já vai soltando, tá? Ou você usa alguma coisa também, né? Como essa peça é pequena, a mão vai tranquilamente. Ó, aquela parte que a gente, né, deixou a mais aqui para fazer o acabamento, ó, ela basicamente, quando você desvira, ela já entra. E tá vendo, ó, que ela fica um acabamento mais reto. Porque se você, né, não faz aquela boquinha para depois a gente jogar aqui dentro, sempre fica um pouco estranho assim a curva, né? Aqui meu não tá legal. Eu não abri todo o ponto. A gente checa, né? Solta aqui, principalmente as pontas aqui que sempre, né? Às vezes não sai, né? Toda a costura. Soltou, tá tudo certinho, não tem que arrumar mais nada. É uma costurinha. No caso, aqui seria melhor uma linha vermelha, mas eu vou usar uma linha branca só para mostrar que você pode fazer um pontinho aqui ou ponto invisível, tá bom? No canal eu tenho um vídeo aqui com ponto invisível, se você não sabe você pode usar, mas esses pontinhos aqui você usa da mesma linha, da mesma cor, que vai ser uma cor mais discreta. Mas eu vou usar branco para poder aparecer no vídeo. Bem rentinho. Ó. Tira o excesso. Ó, tá vendo? É bem rente, tá?
Aí a gente vai pro ferro, a gente, ó... Ah, peraí, que não sobrou linha aqui. A gente vai pro ferro, a gente ajeita aqui, tá? A gente ajeita para poder passar, e aí a gente vai fazer a costura para poder fazer o nosso canal aqui, para passar nosso cordão, tá bom? Então vai pro ferro, ajeita bem essa peça aqui, para ela ficar bem bonita, e aí a gente já volta. Então eu já fui lá no ferro, ó, deixei bonito o meu tecido, só lembrando aqui do detalhe, a gente pode usar essa peça dessa forma, ou com o avesso aparecendo. Só que pro avesso aparecendo, só pra eu te mostrar, eu deixei a linha branca para poder mostrar no vídeo, tá vendo, ó? Ele vai aparecer se eu deixar do avesso, tá? Então faz uma linha bem discreta, que não apareça, ou feche com um ponto invisível, tá bom? Nesse caso aqui, só se você não der a opção de usar de duas cores, né? Se você usar de uma cor só, né? Tudo vermelho ou tudo laranja, aí não tem problema. Mas se você der a opção, aí você tem que ter esse cuidado no acabamento. Aí o ponto invisível é melhor. Então, para a gente fazer a costura do nosso canal, a gente vai precisar fazer a mesma costura de contorno, né? Aí você pode tirar o braço novamente e costurar, ou você coloca a sua peça, o seu calcador, né, aqui dentro da sua peça, a orelhinha, né, para o lado direito. Você começa aqui com retrocesso, dá a volta, né? E termina com retrocesso aqui. Você vai girando, né, a sua peça e termina no mesmo local que você começar. Aí a mesma coisa, atenção para a linha de dentro, para a linha de fora. Eu tô fazendo tudo branco porque é só para poder fazer o passo a passo, tá bom? Mas esse é um detalhe que você precisa ter. Então, ó, pezinho de máquina tá aqui. Se você tem máquina que tem ponto decorativo, você pode usar também, não tem problema nenhum, tá? É um detalhezinho, mas não, você pode ter também ou não. Vai ajeitando a peça, vai devagar que dá certo. Eu já tô chegando no meu ponto inicial e termino com retrocesso. Aqui, ó. E deu quase a dobra aqui, né, do meu tecido. Aqui, ó, ele por dentro. Tá costurado, tá bom? Aí, a gente vai passar a nossa fita. Para passar a fita, você pode usar passador de elástico, ou grampo, ou uma agulha mais grossa que você tenha, que te ajude a passar, né? Aqui, ó, com cuidado, a gente vai separar, tentar separar o forro aqui do tecido principal, e a gente vai dar um pequeno piquezinho, tá bom? Ó, eu não corto o forro, tá bom? Eu tento pegar só o tecido principal aqui. Aí eu amarro, né, minha ponta aqui na minha agulha. No caso, eu esqueci, né, mas a gente teria que ter dobrado no meio e marcado aqui. É um pouquinho só mais para a esquerda, mas eu acabei esquecendo desse detalhe. Mas não tem problema. Então você dobra o seu, pegou o meio, você vai ter a marcação.
Aí, ó, é só seguir, tá bom? Passando aqui devagar. Ó, aqui eu esqueci de tirar excesso de linha. A sua agulha vai sair do mesmo lugar. Sua agulha, seu passador, enfim. Ele vai sair no mesmo lugar que a gente começou. Aqui, ó. Aí, o tamanho da fita fica de acordo com o que você quiser do acabamento. Você puxa um pouquinho mais do que saiu, né? Porque às vezes o elástico é mais fácil, né? A gente vai puxando, ele vem mais fácil. A fita às vezes demora um pouquinho. Ó, aí o tamanho da fita é do tamanho que você queira o acabamento, tá bom? Ó. Eu vou deixar mais ou menos até aqui, vou cortar a medida aqui. E aí, ó, quando a gente fecha o nosso saquinho, né, a gente vai ter uma medida legal. Então, ó, eu cortei aqui a fita, e aí você pode colocar, né, os chocolates, né. Esse aqui vai dar para um pouco mais do que uma caixa, né, desses chocolates palito aqui, ó. Aqui tem uma caixa inteira, né, que eu coloquei. É uma medida mais ou menos daquela sacolinha, né, da meia tigela, né, daqueles porta-moeda, um pouco maior do que aquilo. E ó, a sua cestinha, ela tá pronta. Então esse foi o vídeo de hoje, né, espero que você goste, né, desse passo a passo. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever, a deixar seu like, a compartilhar esse vídeo com uma amiga ou um amigo que também gosta, né, de artesanato, porque assim o YouTube entende que o conteúdo desse canal ele é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo passo a passo.